Nossa história começa na Academia de Superpoderes, onde o protagonista, Nin Feng, brinca alegremente com jogos em seu telefone enquanto caminha. Ele estava absorto em um jogo online quando alguém lhe deu um tapa, acertando-o forte no rosto. Wang Yi o questiona sobre o que ele estava fazendo e o lembra que o exame de despertar está prestes a acontecer. Em vez de se preparar, ele estava jogando. Ele pergunta a ela, rindo, se não seria uma combinação de trabalho e descanso. Ele então diz a ela que já tem 18 anos e, no máximo, despertará para uma profissão comum de 1 ou 2 estrelas. Ele se inclina para ela e diz que não é um Miquer, que desperta uma profissão de 5 estrelas aos 16 anos, e pergunta por que ele deveria se esforçar tanto se poderia simplesmente depender dela no futuro, deixando-a irritada. Ela então o agarra pelo pescoço enquanto grita que vai deixá-lo depender dela. Enquanto ele se engasga, os homens percebem Wang Yi e pensam que ela deve ter retornado de um treinamento especial. Também, a província deles não produzia um gênio como Wang Yi há muitos anos. Wang Yi se destaca muito das outras pessoas porque é bonita, rica e talentosa. Então eles notam que ele tenta pegar seu telefone de volta, fazendo os homens se perguntarem quem ele era. Um deles responde que era Nin Feng, o infame inútil da escola porque estava prestes a fazer 18 anos, mas ainda não havia despertado. Wang Yi o arrasta pelos ouvidos enquanto os homens, claramente irritados, perguntam como alguém como a deusa Wang Yi, uma bela moça, poderia andar com alguém assim. Um dos homens respondeu que ouviu dizer que eles haviam sido amigos de infância, mas se perguntou como alguém assim poderia se comparar a uma amiga de infância como Wang Yi, sendo ele de um orfanato. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreve. Considere nos apoiar se tornando membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code Pix aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Blue Star é um mundo onde jogos e realidade se mesclam, e desde que tenham mais de 16 anos, eles têm a chance de despertar suas habilidades e se tornarem aventureiros. Alguém então diz aos estudantes que o próximo milagre do despertar poderia ser eles. Nin Feng estava na fila, imaginando o que estava acontecendo com Wang Yi porque ela estava tão séria novamente, sendo esta sua terceira vez fazendo o exame, e ele não era um novato. O instrutor diz a eles que os estudantes chamados à frente devem ir para a área de teste para avaliação, e que os estudantes que despertarem com sucesso receberão um conjunto de equipamento básico para sua profissão. Eles também deveriam se preparar para testes práticos. Os estudantes começam a conversar sobre o que gostariam de obter quando o instrutor chama seu nome. Ele caminha para a frente enquanto os estudantes perguntam brincando se ele não é o veterano do terceiro ano, e sussurram que ele sempre segue a deusa Wang Yi, pensando que ele é tão poderoso, embora ainda não tenha despertado aos 18 anos. Ele então se aproxima da professora chamada Kai Wei, e com um sorriso, ela lhe diz para não ficar nervoso. Ela ordena que ele coloque a mão no cristal e relaxe a mente, o que ele segue. Uma vez estabelecido, ele espera sem esperar que nada aconteça, mas fica chocado quando o cristal se ilumina, deixando todos surpresos junto com ele. Ele pensou que deveria ser capaz de despertar porque o cristal reagiu a ele, e ele sabia que a luz azul representava o sistema mágico. Os estudantes começaram a rir dele, mas ele não se importava, sabendo que o despertar o ensinaria habilidades iniciais automaticamente. Ele decidiu ver quantas estrelas da profissão ele poderia despertar. Os cristais então liberaram cores diferentes, e ele ficou chocado ao ver que o sistema mostrava que ele havia despertado para uma profissão de 1 estrela e aprendido a técnica do pântano de lama. Kai Wei achou uma pena ele ter conseguido apenas 1 estrela, e os estudantes começaram a rir dele. Eles zombeteiramente lhe disseram para descer logo porque ficar ali era embaraçoso, e que lixo é lixo. Kai Wei perguntou a ele qual habilidade ele havia despertado, e quando ele não respondeu, Kai Wei o chamou novamente, chamando sua atenção, e ele olhou para trás para ela, confuso. Ela pensou que ele parecia ter sofrido um grande golpe pela aparência dele, e depois de todo aquele silêncio, no final, ele ainda era apenas 1 estrela. Ela então lhe entregou seu equipamento e ordenou que ele trocasse de roupa e passasse para a próxima etapa. Ele se afastou, imaginando era apenas isso, e lembrou que o sistema lhe disse que seu despertar estava completo e ele havia ganhado habilidades passivas, parentesco sombrio e presente misterioso.
O sistema também explicou para ele que a habilidade passiva, parentesco sombrio, significa que ele não sofreria um contragolpe do poder sombrio e poderia usar feitiços proibidos sem nenhum custo. A habilidade passiva, presente misterioso, significava que ele poderia lançar feitiços proibidos uma vez por semana sem consumo, fazendo-se perguntar se o poder sombrio era o poder mais maligno naquele mundo e se feitiços proibidos eram o nível mais alto de magia. Mas então, o sistema lhe disse que ele havia obtido a técnica do pântano de lama e que estava começando a transformação, fazendo-se perguntar o que significava a transformação e o que era. O sistema apenas lhe disse que a transformação estava completa, então a técnica do pântano de lama se transformou na maldição proibida, casca de terra imunda, deixando-o atônito e confuso sobre o que estava acontecendo. Ele pensou que escurecer e feitiços proibidos não soavam bem e sabia que ainda tinha o teste prático, então esperava que nada desse errado. Mais tarde, o instrutor disse a eles que 50 pessoas entrariam em grupos, cada uma lutando contra monstros no reino para se familiarizarem com suas habilidades recém-despertadas. Os candidatos não tinham permissão para formar equipes ou atacar uns aos outros, e drones não tripulados supervisionariam. Kaiowai disse a todos para confirmarem suas habilidades o mais rápido possível e que não se preocupassem porque os outros não os viriam. O sistema então mostrou a ele que sua habilidade ativa era a casca de terra imunda, um feitiço proibido sombrio que convoca o poder sombrio de outro mundo para formar um escudo protetor e também é capaz de esmagar todos os inimigos que se aproximam. Ele sabe que essas palavras são muito perigosas, fazendo-se perguntar se era algum feitiço maligno. Ele acha que terá problemas se alguém descobrir sua habilidade. O instrutor então ordenou que eles entrassem na arena, o que todos seguiram, enquanto ele gritava para o sistema em pânico por uma explicação. Ele então entra no portal e sai em uma floresta ensolarada. Os estudantes começam a usar suas novas habilidades para derrotar os goblins dentro. Enquanto os outros estão ocupados lutando com os goblins, ele está ocupado se escondendo no mato. Quando um goblin se aproxima dele, ele se esconde imediatamente. Ele estava ocupado pensando que todo o exame estava sendo monitorado por drones, então ele não ousava usar esses feitiços proibidos casualmente. Mas sabendo que não tinha outros meios de ataque, ele decidiu se esconder e esperar por uma oportunidade, sem notar o drone voando acima dele. Um homem que o viu se escondendo disse com raiva que todos os outros estavam subindo de nível matando e perguntou o que ele estava fazendo. Kai, que chamou o homem de Capitão Ju e explicou que Ninfeng despertou relativamente tarde e não estava com boa saúde. Além disso, a única habilidade ativada que ele possuía era um feitiço defensivo, não muito adequado para combate solo. Capitão Ju diz a ela para chamar Ninfeng porque não há necessidade de ele continuar o exame. Afinal, com apenas uma profissão de uma estrela, ele não pode se tornar um verdadeiro aventureiro. Mas então, o homem de monitoramento faz um som confuso, fazendo o Capitão Ju olhar para trás para o monitor e perguntar o que está acontecendo. O homem responde que não sabe, mas parece que o drone foi atacado e então a conexão foi cortada. O homem então grita um alerta para todos e relata que flutuações de energia normalmente altas foram detectadas no reino, fazendo o Capitão Ju entrar em pânico e ordenar que seus homens investiguem com urgência e descubram o que está acontecendo. Por outro lado, dentro da arena, o drone foi destruído em pedaços enquanto o homem estava no chão, tremendo de medo e perguntando como poderia ver monstros tão poderosos no exame enquanto olhava para o enorme goblin com lâminas afiadas na mão. O goblin ordena a seus irmãos que se levantem e não sejam mais escravizados. Ele então ordena aos goblins que deixem esses invasores morrerem ali, ao que os goblins concordam. O drone se aproximou dos goblins, mas o líder os atacou com seu poder, fazendo-o explodir e cair em um arbusto próximo. Ninfeng, escondido, se perguntou por que o drone caiu, mas então ficou chocado ao ver um enxame de goblins o cercando. O líder goblin riu e disse que havia realmente um pequeno inseto ali. Alguns goblins correram em sua direção para atacá-lo enquanto ele se perguntava por que tantos monstros estavam se reunindo e adivinhou que o do meio parecia ser um líder de elite. Ele então percebeu que o drone havia sumido e pensa que esta era uma ótima oportunidade para testar se o feitiço proibido era real. Ele levantou a mão e um poder roxo emanou dele. O líder goblin ficou chocado ao ver um morto-vivo surgindo do subsolo.
Por outro lado, na estação, um homem gritou que todas as telas haviam perdido a conexão e de repente, um vazamento de poder sombrio ocorreu nos reinos, suspeitado de ser de um monstro de nível rei ou superior. Os capitães ordenaram que seus homens chamassem reforços imediatamente e evacuassem todos os não combatentes próximos. Kaiwai sabia que um monstro de nível rei ou superior era um desastre capaz de destruir uma cidade e se perguntava por que uma presença tão aterrorizante estaria no exame. De volta à arena, o líder Goblin estava suando e horrorizado ao ver seu poder, mas Ninfeng simplesmente liberou seus mortos-vivos para atacar os Goblins. Ele ficou maravilhado ao ver os feitiços proibidos em ação, pensando que eles eram meio nojentos e pegajosos, o que o assustou. À medida que seus mortos-vivos matavam os Goblins um por um, o sistema informava que ele havia matado um Goblin escravo, ganhando 10 pontos de experiência e continuamente ganhando mais pontos de experiência para cada Goblin morto. O líder Goblin ficou chocado com a poderosa escuridão e perguntou se ele não era humano e como isso era possível. Então, percebendo que seus movimentos estavam desacelerando, o líder gritou para não se aproximar mais, mas os mortos-vivos apenas o envolveram e o mataram. O sistema então informou que ele havia matado o Vanguarda Goblin e ganhado 6.000 pontos de experiência. Um momento depois, o sistema exibiu suas informações de personagem. Sua ocupação era mago, seu nível era 10. Saúde era 10. Força era 8. Agilidade era 8. Espírito era 20 e sua experiência era 12. Ele ficou maravilhado por ter ganhado 10 níveis de uma vez, sabendo que nos testes práticos dos anos anteriores, os participantes só podiam subir 1 ou 2 níveis no máximo. Ele pensou que os pontos de experiência dos monstros pequenos eram todos muito baixos, principalmente contando com o monstro de elite anterior, e se perguntou como poderia ver monstros de elite aparecendo no exame. Mas então, um item se iluminou na frente dele, fazendo-o perceber que era o saque largado pelo monstro de elite, e ele notou que ambos os itens eram de qualidade laranja. Ele pegou a marca da vanguarda, um item consumível de qualidade laranja, que lhe dava um atributo permanente de mais 10 de agilidade. Então, havia a garra do açougueiro das sombras, também de qualidade laranja, com um nível de exigência de 20. Ele proporcionava mais 13 de força, mais 16 de agilidade, mais 10% de velocidade de ataque, mais 5% de taxa de crítico e 10% de chance de acionar um combo, e poderia ser incrustado com até 3 melhorias. Ele sabia que a qualidade laranja já era considerada um tesouro de nível épico, o que significava que eles eram definitivamente muito valiosos. E embora ele não pudesse usar a garra agora, equipamentos laranja ainda poderiam ser vendidos por muito dinheiro, animado com a ideia de subir de nível facilmente matando monstros e finalmente se virar. Ele então se assustou quando o capitão ordenou que todos abandonassem imediatamente o teste e usassem o pergaminho de teletransporte para evacuar, fazendo-o se perguntar o que estava acontecendo. De repente, ele sentiu uma forte energia se espalhando ao redor dele, e quando ele espiou para trás, ficou chocado ao ver buracos no chão, fazendo-o questionar por que estava tão desolado ali, se era o poder da maldição proibida, e se eram todas armadilhas. Ele imediatamente abriu seu pergaminho, sabendo que seria terrível se alguém descobrisse, então ele deveria fugir. Os outros alunos usaram seus pergaminhos para deixar a arena também. O capitão Gel gritou para todos não ficarem ali e saírem imediatamente para retornar à cidade. Gel cerrou os dentes, pensando que mesmo que todos os presentes se unissem, eles não seriam capazes de resistir a um monstro de nível rei ou superior, e ele não sabia se os reforços chegariam a tempo. Mas Gel ficou chocado ao perceber que a fonte do poder sombrio de repente desapareceu, temendo que o demônio tivesse escapado para fora do reino. Quando ele saiu da arena, viu XY dizendo a alguém que já estava além do que eles podiam lidar, então ela iria relatar imediatamente, e todos deveriam permanecer em silêncio para evitar um caos em larga escala. Ela também ordenou a ativação do arranjo do teto da escola, deixando apenas uma saída para o pessoal não relacionado evacuar rapidamente. Ele chamou XY para perguntar, mas ela preocupadamente perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem, e ela ordenou que ele saísse às pressas, dizendo-lhe que a escola estava temporariamente suspensa, então ele não deveria voltar a menos que fosse necessário. Mais tarde, ele perguntou ao Wang Yi o que estava acontecendo, pois parecia que sua professora
XY, estava enfrentando um inimigo formidável. Ela responde que ouviu dizer que uma fonte de energia desconhecida foi detectada no exame e que toda a escola havia sido selada. Ele se pergunta se poderia ser o monstro de elite não identificado e pensa em como foi difícil para ele aguentar até o despertar, apenas para o teste ser interrompido pela metade. Wang percebe sua decepção e pensa que o incidente o atingiu fortemente. Ela então lhe diz que feitiços defensivos podem salvar sua vida, mas não são adequados para subir de nível sozinho, e a partir de amanhã ele se juntará a eles. Ele agradeceu pela gentileza dela, mas disse que não era necessário porque ele pode subir de nível por conta própria. Ele pensa que não é que ele não queira, mas ele só conhece os feitiços proibidos sombrios, então ele não pode usá-los casualmente na frente dos outros, enquanto Wang o olha, confusa. Ela então grita para ele que não é permitido recusar, e amanhã de manhã às 8 horas, no portão oeste, ela estará esperando por ele. Ele tentou impedi-la, mas ela apenas se afasta, deixando-o frustrado e gritando, perguntando por que ela não o ouve. Ele também grita que Wang é tão autocrática, mas então se acalma, sabendo que isso foi ruim e se pergunta se deveria fingir estar doente. Ele então percebe que isso não funcionaria, porque com a personalidade de Wang, ele não pode evitá-la indefinidamente. Ele então pensa em um plano e se pergunta se funcionará. Mais tarde, ele chega em uma loja chamada Team Exchange, ciente de que alguns equipamentos vêm com habilidades anexadas. Ele planeja comprar um item com um feitiço de Maier anexado e fingir usá-lo amanhã. Ele entra na loja, esperando que o sistema não transforme a habilidade do equipamento em um feitiço proibido, e pensa em vender o saque das lutas anteriores com monstros. Uma senhora bonita pergunta como ela pode ajudá-lo, e ele responde que gostaria de comprar um item com um feitiço de Maier anexado, seja uma arma, roupa ou acessório. Ela pergunta se ele é um estudante recém-despertado e diz que não há necessidade de comprar especificamente um feitiço de baixo nível como o feitiço de Maier porque eles têm muitos itens com feitiços de alto nível anexados, mais adequados para subir de nível. Ela se oferece para mostrar alguns, mas ele responde que não há necessidade disso porque ele só precisa temporariamente, então o nível do equipamento não precisa ser muito alto. A senhora então chama alguém para ajudá-lo e se afasta, observando que, afinal, ele era uma pessoa sem dinheiro e ela não ia se incomodar em atendê-lo, então ele deveria deixar a recém-chegada lidar com ele, deixando-o confuso. Então, outra senhora pergunta como ela pode ajudá-lo, e ele responde o mesmo. A senhora mostrou-lhe o equipamento. Ele experimentou as luvas, a armadura e uma espada que ele não conseguia levantar. Mas no final, ele optou por um anel. A senhora perguntou se ele estava satisfeito com aquele anel, e ele respondeu que estava bem. Ele então agradeceu à senhora por acompanhá-lo a tantos locais e perguntou onde ele poderia vender o saque. A senhora o levou à sala de consignação de avaliação. O homem dentro convidou-os a entrar e a senhora informou ao homem, chamado Wang, que ele queria vender o saque. Ele mostrou a armadura, perguntando se Wang poderia ajudá-los a avaliar e quanto poderia ser vendida. Wang viu que era uma arma laranja baseada em agilidade com requisitos de nível baixo, ostentando excelentes atributos, muito adequada para novatos, e também vinha com 3 espaços para gemas, permitindo ajustes de acordo com as necessidades para alcançar efeitos mais adequados. Wang disse-lhe que era um bom item e que eles deveriam ter vários clientes interessados naquele equipamento. Wang então perguntou se ele tinha algum requisito específico para seu preço, e ele respondeu que quanto mais alto o preço melhor. Wang disse que entendia e pediu-lhe para esperar um momento porque faria uma ligação para contatar os clientes. Wang então chamou a senhora Yong para dizer que Nin Feng era seu convidado, então ela deveria cuidar dele, o que ela concordou. Wang ligou para alguém chamado Zhang para perguntar se ele ainda estava procurando encontrar um bom equipamento para seu filho e mencionou o que aconteceu de ter um lá, enquanto Yong estava servindo chá ao lado. Depois da ligação, Wang informa que o equipamento foi vendido e o comprador está disposto a pagar 50.000 cristais. No entanto, após deduzir uma taxa de transação de 8%, ele receberá 46.000 cristais. Esta revelação choca Nin Feng, e Yong também o encara em descrença. Um momento depois, Wang menciona que se ele completar as formalidades ali,
eles transferirão o dinheiro para sua conta imediatamente. Ning Feng responde que foi rápido e que estava apenas pensando em comprar mais algumas peças de equipamento. Wang garante que recomendará algumas em breve, garantindo sua satisfação. Do lado de fora da sala, outra senhora pergunta à senhora bonita diante se ela não mencionou que gosta mais de homens bonitos e questiona por que ela deixou aquele jovem ir. A senhora bonita responde que só gosta de homens bonitos, ricos e poderosos, insinuando que os pobres nem mesmo são dignos de carregar seus sapatos. Então, ao vê-lo sair com Wang Yong, ela questiona a senhora bonita sobre por que seu cliente agora está com o mestre Wang. A outra senhora revela que ouviu que o rapaz bonito vendeu seu equipamento por 50.000 moedas de cristal e agora estava escolhendo outra peça de equipamento, deixando-as chocadas ao saber que era mais do que 3 meses de salário delas apenas em comissão. A senhora bonita fica atônita e exclama que deveria ter sido ela a recebê-lo, então a comissão deveria ser dela. Depois de suas compras, Yong diz a ele para tomar cuidado e menciona que na próxima vez que ele vier, ele deve encontrá-la diretamente. Ela então se apresenta como Yongin. No dia seguinte, Ning Feng caminha do lado de fora com seu novo equipamento, aliviado por ter testado o equipamento na noite anterior, e o feitiço que ele vê não ser afetado pelo sistema, então ele não precisa se preocupar com exposição. Ele então liga feliz para Wang Yu, mas então alguém diz a Wang Yu que não esperavam encontrá-la ali. Ela vê um grupo à sua frente, composto por um guerreiro de escudo, um mago, um berserker de machado grande e um clérigo. Ela os apresenta a ele como membros de sua guilda, e 2 membros sorriem para ele, mas os outros 2 o encaram seriamente, fazendo-se perguntar o que havia de errado com esses 2, pois pareciam que ele lhes devia 80 milhões. O guerreiro do escudo diz a Wang Yu que ele se lembra que ela estava prestes a alcançar sua segunda transformação. Isso a leva a perguntar ao homem o que ele quis dizer com isso. Ning Feng fica surpreso ao ouvir isso, sabendo que as transformações só podem ser completadas uma vez a cada 30 níveis, o que o fez pensar se Wang Yu estava quase no nível 60. Essa revelação deixou claro por que Wang Yu é considerada uma garota gênio com uma classificação de 5 estrelas desde o início. O homem então responde que não era nada demais, ele só queria dar-lhe um presente. Ele deu a ela uma poção avançada de agilidade que era consumível de qualidade laranja e aumentava permanentemente o atributo de agilidade em 3. O homem berserker exclamou que era uma poção avançada que aumentava permanentemente os atributos. A clériga perguntou se ela estava certa ao supor que era caro. O homem respondeu que caro não era um grande problema porque custava apenas de 20 a 30 mil moedas de cristal. No entanto, ambos concordaram que a questão principal era que poções de alto nível são difíceis de encontrar, mesmo com dinheiro. Seu pai havia pedido ajuda a muitos amigos e finalmente conseguiu obter uma. Ela agradeceu ao homem pela gentileza, mas disse-lhe que ele poderia pegar o presente de volta. No entanto, o homem discordou, enfatizando que a poção era muito preciosa. Ele então perguntou a ela se ela não estava determinada a entrar na melhor universidade. Ela se virou, respondendo que não havia necessidade disso, e que eles ainda tinham coisas para fazer, então eles deveriam ir primeiro. O homem, visivelmente irritado, apontou para Ning Feng e perguntou a Wang Yu se ela realmente iria perder tempo com aquele tipo de lixo. Ela irritadamente chamou o homem de Zhao Shen para diverti-lo, mas Shen provocativamente perguntou o que estava errado e comentou que uma estrela era apenas lixo e que nunca alcançariam nada em suas vidas. Ning Feng se perguntou por que Shen estava de repente o atacando, quem era esse cara, se ele estava doente e se ele deveria apenas lançar um feitiço proibido nele para resolver a questão. A clériga tentou persuadir Shen de que eles deveriam ir embora. Mas ele insistiu que ela se afastasse, declarando que não era da conta dela. Ele afirmou veementemente que o corpo inteiro de Ning Feng não equivalia ao valor de uma única poção de atributo e que eles deveriam partir para evitar mais constrangimentos. No entanto, ele foi confrontado calmamente por Ning Feng, que perguntou se ele estava agindo como um cachorro louco, mordendo pessoas indiscriminadamente, e apontou que era apenas uma poção de mais 3, mas ele ousava se gabar tão arrogantemente. Isso fez Shen responder irritado, questionando o que ele havia dito e se ele estava procurando a morte. O mago então desafiou Ning Feng, perguntando se ele possuía algo mais formidável para justificar sua atitude e por que ele não o mostrava para eles.
Shen, concordando com sua equipe, disse-lhe que contanto que ele tivesse tal item, ele se ajoelharia diante dele. Mas se ele falhasse, ele faria o gesto em vez disso. Ao liberar o item, ele instruiu Shen a se preparar e então o apresentou a Wang Yu como um presente. Surpresa, ela descobriu que era um distintivo pioneiro, um item laranja que aumentava permanentemente os atributos. Ela perguntou sobre o item, nunca tendo encontrado um antes. Shen, gaguejando, questionou como um item poderia fornecer permanentemente um aumento de atributo de mais 10 e especulou que era uma falsidade. No entanto, ele sugeriu com confiança que eles testassem para ver por si mesmos. Wang Yu, inicialmente hesitante, aceitou o distintivo com a garantia de que ele o havia encontrado em sua casa e pretendia dá-lo a ela. Sua equipe a instou a usar o distintivo imediatamente, incapaz de conter sua antecipação. Ao usá-lo, ela confirmou entusiasmadamente o aumento dos atributos, surpreendendo a clériga. Enquanto isso, Shen e o Homem-Mago negaram a possibilidade, acusando Nin Feng de roubo. Ele lembrou Shen de contar em voz alta devido à sua suposta deficiência auditiva. Shen, desafiador, recusou, mas quando Wang Yu questionou sua hesitação, ele buscou o apoio de sua equipe apenas para descobrir que eles estavam partindo. Sem alternativa. Shen relutantemente se ajoelhou e realizou uma reverência alta. Depois disso, ele se afastou enquanto acenava adeus a todos, dizendo que os veria mais tarde. Uma vez que eles estavam longe. Wang Yu se desculpou com ele, mas ele disse para ela parar, indicando que o relacionamento deles não permitia desculpas. Sorrindo, ele disse a ela que realmente não precisava acompanhá-lo porque preferia que ela completasse a segunda transformação e entrasse na melhor universidade. Ele também mencionou saber que não poderia subir de nível com ela por perto. Ela preocupadamente disse-lhe para não desistir de si mesmo, e ele respondeu que não estava desistindo. Ela então deu-lhe algo, que ele viu serem livros de habilidades. Ela explicou que ele poderia aprendê-los uma vez que alcançasse o nível apropriado, notando que todos eram de qualidade roxa. Ele perguntou se eram caros. Ela respondeu que não custavam muito dinheiro e eram incomparáveis ao distintivo que ele havia dado a ela, então ele disse a ela que os aceitaria. Mais tarde, em um cemitério perigoso na periferia do Reino Secreto, os mortos-vivos os atacaram. Então, uma flecha voou, acertando um morto-vivo na cabeça. Ele gritou que era 666 e pensou silenciosamente que a experiência ganha lá era tão baixa, mas ele não podia dizer a Wang Yu que ele já havia alcançado nível 10. Fazendo-se perguntar o que ele poderia fazer quando ele se sentisse impotente também. Mas então, o telefone de Wang Yu tocou e ela atendeu. A clériga informou que eles acabaram de receber notícias de que o grande chefe, o necromante caído, estava prestes a aparecer, e tal oportunidade era bastante rara. A senhora então perguntou se ela queria persegui-lo. Ela perguntou se ela estava vindo. Chen interrompeu-os perguntando, como vamos lutar contra o chefe se Wang Yu não vier? Diga a ela que o necromante caído pode largar itens raros de mago, que são muito importantes para ele. Wang Yu ficou em silêncio ao ouvir isso e olhou para ele, que estava dizendo a ela para ir porque estava tudo bem. Eles estavam ambos naquele reino secreto de qualquer forma, então ele poderia subir de nível mais tarde. Ela concordou e disse-lhe para ir para a zona segura e esperar por ela, o que ele concordou animadamente. Ela então saltou e voou embora enquanto ele gritava para ela tomar cuidado e vir brincar quando ela tivesse tempo, fazendo ela gritar de volta para ele calar a boca. Quando ela se foi, ele sorriu, pensando que finalmente estava sozinho, e orgulhosamente disse que o grande chefe estava lá hoje. Ele estava feliz por ter se preparado no dia anterior e aprendido mais 2 habilidades, já que todas poderiam ser usadas de graça uma vez. Quanto mais feitiços proibidos, melhor. O sistema então mostrou a ele a habilidade passiva. Presente arcano, que permite que todos os seus feitiços proibidos sejam lançados uma vez por semana sem consumo. Ele esticou os braços decepcionadamente, pensando que ele só tinha 3 espaços de habilidade no seu nível atual. E sabia que não seria capaz de usar o livro de habilidades que Wang Yu havia fornecido para ele até alcançar o nível 15. Ele então olhou para suas 3 habilidades ativas e 2 habilidades passivas.
Enquanto isso, em uma tumba perigosa, um dos homens da outra equipe disse aos seus membros que o grande chefe havia aparecido nas profundezas da torre alta do reino secreto, e eles precisavam lutar para chegar lá a partir daqui. Eles deveriam ser cuidadosos porque essa masmorra é muito difícil e os monstros dentro são muito perigosos. No entanto, todos ficaram chocados quando um poder flamejante passou por eles. A senhora disse à sua equipe que já havia uma equipe de aventureiros à frente, fazendo o homem gaguejar, perguntando como eles estavam tão à frente. Mas os outros homens notaram que eram Wang Yuichan da Guilda do Leão, e disseram à sua equipe que mesmo que fossem colocados em uma escala nacional, eles ainda eram recém-chegados extremamente poderosos. O outro homem concordou e disse a eles que outros não tinham chance enquanto olhava para a Guilda do Leão animadamente e facilmente matando monstros à frente. A clériga perguntou ao homem berserker se ele sentia que o Wang Yu havia se tornado ainda mais forte, ao que o homem berserker concordou e respondeu que sim. Afinal, a agilidade de Wang Yu havia aumentado em 10 pontos. Enquanto isso, no reino secreto, dentro de uma tumba perigosa e profunda, um buraco negro proibido apareceu, e ele saiu dele enquanto dizia animadamente que o feitiço proibido de magia espacial, de fato rápido, é chamado de Passo do Vácuo. É um feitiço proibido sombrio que rasga o espaço para o mundo sombrio, atravessa rapidamente para o local-alvo e pode durar 1 hora. Um momento depois, um olho apareceu no chão, e o chefe da tumba perigosa profunda saiu dele, mas ele apenas calmamente disse que estava atrasado. Ele imediatamente lançou um poderoso ataque nele, causando uma explosão alta e deixando apenas poeira na sua posição anterior. Ele furiosamente chamou-o de aventureiro arrogante e exigiu saber como ele ousava aparecer sozinho, pensando que ele havia desaparecido. Mas então, ele reapareceu atrás dele usando sua magia espacial, respondendo que não queria compartilhar os despojos com mais ninguém. Ele então ativou sua habilidade Chuva de Meteoros, um feitiço proibido sombrio que convocava uma chuva feroz de fogo do céu, causando danos massivos na área. O chefe ficou chocado ao ver pedras chovendo fogo acima dele, atingindo cada monstro na torre e causando uma enorme explosão. Ele imediatamente usou sua magia espacial para evacuar da chuva e viu o sistema mostrando que ele havia matado um demônio cadáver. Demônio da lua, fantasma da erosão, fantasma da festa das trevas, guerreiro blindado e guerreiro blindado verdadeiro, ganhando um total de 12.000 pontos de experiência. 200 para cada um deles. O sistema então mostrou que ele havia matado o necromante da lei caída, fazendo-o ganhar 50.000 pontos de experiência e alcançar o nível 30. Ele caminhou até os itens largados, sabendo que os despojos eram abundantes e que ele poderia usar o pingente e as pedras preciosas. Infelizmente, os 2 livros de habilidades não eram exclusivos para magos, ainda assim, eles valiam muito dinheiro. Ele decidiu absorver o emblema do necromante, pensando que mesmo que reduzisse a resistência, ele poderia aceitá-lo. Após absorver o emblema do necromante, o sistema mostrou-lhe que durante a transformação, ele poderia desbloquear a ocupação oculta, Mago dos Mortos-Vivos, ou ativar as tarefas pré-requisitos para a ocupação oculta de Mago de todos os elementos. Ele sorriu, sabendo que as ocupações ocultas são bastante raras e inatas, então não havia como intervir, fazendo-se perguntar se esses emblemas poderiam ser a chave para ativar ocupações ocultas. Ele então decidiu sua escolha e gritou que o sistema não deveriam falar mais porque um homem de verdade deveria se tornar um mago de todos os elementos. Enquanto isso, sua chuva de meteoros se espalhou para a tumba perigosa onde Wang Yu e sua equipe estavam lutando. O berserker, em pânico, perguntou o que estava errado e gritou que era uma flutuação mágica terrível. Wang Yu ordenou a todos que parassem de avançar e recuassem, mas Shen discordou, querendo matar o necromante, o que fez ela gritar com ele, perguntando se ele queria colocar todos em perigo quando a situação já estava tão perigosa. Shen apertou os dentes, pensando que era uma má sorte tão ruim. Após recuar, ela imediatamente pegou seu telefone para informar Nin Feng. Mas ela leu que Nin Feng havia enviado uma mensagem dizendo que ele tinha assuntos urgentes e sairia primeiro. Mais tarde, ele chegou ao salão de transformação e entrou, notando que não havia muitas pessoas lá. Ele então viu a senhora ao lado, e a senhora perguntou-lhe se ele estava lá para receber a tarefa de transformação, ao qual ele respondeu que sim. A senhora concordou e disse-lhe para deixá-la registrar suas informações primeiro.
Ela então começou a questioná-lo sobre suas informações e ele respondeu. A senhora não acreditava que ele estava passando por uma transformação aos 18 anos e notou que sua aptidão era um pouco fraca. Ela então se levantou e disse-lhe para segui-la até a transformação de mago, com a qual ele concordou. Quando chegaram à transformação de mago, a senhora disse-lhe para apenas seguir o processo em seguida, e então ela sairia primeiro, pelo qual ele agradeceu. Quando a senhora saiu da sala, ela viu alguém e perguntou ao capitão Ju se havia algo errado. Ju respondeu que eles acabaram de investigar no local, e a tumba perigosa havia sofrido danos graves. Além disso, a fonte de poder ainda não estava clara, mas o nível de ameaça estimado poderia alcançar um rei ou superior. A senhora perguntou a Ju se havia sido 2 níveis de ameaça rei em apenas 2 dias, e Ju confirmou. Ele então disse a ela que havia sido enviado pelos superiores, solicitando que a sombra solitária entrasse em ação. Por outro lado, na sala de transformação, o sistema mostrou a Ninfang que sua primeira transformação era se tornar um mago líquido, com condições para entrar no reino da ilusão, Wumangitum, e obter o item da missão, a coroa da alma de sangue. O limite de tempo é de 3 dias, e a dificuldade é de nível A. A outra opção é o Deus Mago de todos os sistemas, que é o prelúdio da primeira transformação, com condições para entrar no reino das ilusões, Templo Divino ao Yang, e obter o item da missão, o emblema sagrado. O limite de tempo é de 3 dias, e a dificuldade é de nível S. Ele escolhe o Deus Mago de todos os sistemas, pensando que é apenas uma missão preliminar. O sistema pede-lhe para verificar novamente as informações relevantes. Depois que sua missão é resolvida, ele sai da sala, pensando que isso é verdadeiramente digno de uma profissão oculta. Mesmo uma missão de nível S apareceu. Ele estava feliz que eles lhe deram 3 dias, então não foi muito estressante para ele. Outra senhora sorriu e disse adeus a ele, e ele sorriu e acenou adeus, mas percebeu que não era a senhora de antes. Enquanto isso, na tumba perigosa, um homem empolgadamente conta a Gel que é a primeira vez que ele vê um membro da sombra solitária, e que seu traje é diferente. No entanto, Gel diz ao homem para ficar quieto e responde que, afinal, a existência dessa organização é um segredo oficial. Gel explicou que disse que membros da sombra solitária todos possuem profissões ocultas raras que lhes permitem usar o poder da escuridão no combate, especializando-se em executar missões especiais. A senhora tocou sua cabeça com dor e disse a todos que era um poder tão poderoso da escuridão que, mesmo que tivesse dissipado muito, ainda afetava. Ela diz a Gel que ela não encontrou nenhuma pista e parece que o culpado desapareceu depois de causar o dano, tornando impossível decidir seu propósito. Gel diz a ela que recentemente, ele tem recebido relatórios frequentemente que alguns reinos secretos mostraram sinais incomuns, que podem ser um prelúdio para algum tipo de crise, e pergunta se há alguma conexão entre eles. Ela respondeu que era difícil dizer e que ela consultaria com superiores e aumentaria o efetivo. Gel não podia acreditar que até a famosa sombra solitária, Quanglan, achava isso problemático. O homem pergunta a Quanglan se o culpado está confinado a um monstro e se poderia ser outros, mas ela pergunta ao homem de volta se ele quer dizer se o culpado é um mutante como ela, fazendo o homem se desculpar com ela e explicar que ele não quis dizer exatamente isso. Ela responde calmamente que o nível de ameaça lá excedeu o nível rei e controlar um poder tão enorme da escuridão seria impossível. O custo não é algo que o corpo humano possa suportar. O homem pergunta se isso significa que há um monstro excepcionalmente poderoso escondido na cidade que poderia provocar uma catástrofe a qualquer momento, ao qual ela concorda e responde que é provável que esteja escondido no escuro e deve ser encontrado o mais rápido possível. Enquanto isso, o monstro sobre o qual eles estavam falando estava em sua casa, encontrando conforto no ambiente escuro. Ele sentou em sua cama, pensando que depois de alcançar o nível 30, 4 espaços de habilidade adicionais haviam sido adicionados. Ele decidiu começar aprendendo 2 livros, o livro que Quanglan havia dado a ele. Ele então disse ao sistema que queria aprender uma habilidade passiva, defesa de terra imunda, e clicou nela. O sistema mostrou-lhe que a habilidade passiva, defesa de terra imunda, entra em ação automaticamente quando atacado, com dano 100% absorvido pela casca de terra imunda. Até o limite de dano que a casca de terra imunda pode infligir.
Além disso, uma vez que o ataque pare, a casca de terra imunda irá reparar-se gradualmente. Ele descobriu que maldições proibidas também podem se fundir com feitiços de nível inferior para gerar novos efeitos e com isso, ele tinha outro meio de defesa, tornando o dano ordinário completamente ineficaz contra ele. Ele então abriu o outro livro, e o sistema mostrou-lhe que a habilidade detectada, técnica de pedra caindo, poderia se fundir com as maldições proibidas casca de terra imunda e chuva de fogo de meteoros e foi executada automaticamente. Ele então aprendeu a habilidade passiva, maestria elemental, terra, e o sistema mostrou-lhe que isso poderia melhorar todos os efeitos de feitiços baseados em terra em 20%. Depois de revisar seus livros e habilidades, ele notou que a contagem de espaços de habilidade ainda era 4, então ele decidiu trocar e comprar alguns livros novos. Mais tarde, na torre de troca, ele entrou e a senhora de antes viu-o, pensando que era o mesmo que da última vez. Ela pulou na frente dele docemente, dizendo-lhe que ela estava lá, mas ele simplesmente disse a ela que estava procurando por Yonzin. Ela respondeu flertando que Yonzin estava com outro cliente no momento, então hoje ela o acompanharia. No entanto, ele simplesmente passou por ela, dizendo que não era necessário e que ele apenas daria uma olhada por conta própria, deixando a senhora frustrada e se perguntando se ele estava rejeitando-a assim e se ela não era sequer comparável a alguém como Yang Jin. Ela então o seguiu, dizendo que estava tudo bem, pois era seu dever. De repente, Yang Jin correu até ele e chamou seu nome. Ele perguntou se ela havia terminado, e ela respondeu que ainda não, estava apenas comendo nos fundos. Mas seu colega havia dito a ela que ele estava lá, então ela correu até ele. Ele se desculpou por interromper a refeição dela e ofereceu tratá-la mais tarde como compensação, fazendo com que ela respondesse que era constrangedor. Enquanto isso, a senhora ao fundo estava enfurecida, pensando que ele estava deliberadamente provocando a raiva dela. Um momento depois, ele apontou para os livros e disse ao Wang que queria consignar aqueles 2 livros de habilidades para venda e também queria comprar mais alguns livros de habilidades de mago. Wang respondeu que não havia problema e ordenou que Yang o acompanhasse, o que ele aceitou. Wang lembrou que da última vez ele havia vendido uma arma laranja. Mas desta vez eram livros de habilidades roxos, fazendo Wang interessar-se por sua evolução e decidir enviar alguém para descobrir mais sobre ele. Mais tarde, ele e Yang estavam conversando no restaurante. Quando terminaram, ele chamou o garçom para a conta, mas Yang disse que não era necessário porque ela já havia pago. Chocado, ele perguntou se eles não haviam concordado que ele pagaria, ao que ela respondeu que tinha um motivo para tratá-lo assim e que ele não deveria se preocupar com isso. Ele perguntou qual era o motivo, mas ela respondeu brincando que era um segredo e que eles deveriam ir. Quando estavam do lado de fora, ele se ofereceu para acompanhá-la, mas ela disse que não era necessário se incomodar porque estava indo para outro lugar e pegaria um táxi. Ele concordou e disse para ela tomar cuidado. Quando ela entrou no carro, o motorista perguntou para onde eles estavam indo e ela respondeu para o segundo hospital da cidade. Ela sorriu, pensando que graças a Ninfeng, ela ganhou muita comissão e as despesas médicas de seu pai para aquele mês finalmente foram resolvidas. Enquanto ela estava em lágrimas de felicidade, a janela do carro estilhaçou e algo perfurou o motorista. Ela ficou horrorizada ao ver isso. Do lado de fora do carro, havia um portal acima e muitos monstros estavam saindo dele, causando caos na rua. Ela imediatamente agarrou a maçaneta da porta e saltou para fora do carro. Quando ela foi jogada ao chão, ela se perguntou o que estava acontecendo e por que monstros estavam aparecendo na zona segura. Então um monstro apareceu na frente dela, atordoado. Ela viu um homem saindo do portal, que então sorriu para ela. Ela então atacou o monstro com seu poder, mas o monstro nem mesmo sofreu um arranhão e simplesmente gritou de raiva. Yang Jin era uma maga com um atributo de uma estrela e estava no nível 34. Mas ela notou que seu ataque foi inútil. O monstro então balançou sua garra para atacá-la, fazendo-a gritar de medo. Felizmente, o Capitão Ju apareceu a tempo e decapitou o monstro. Ele perguntou se ela estava bem e ela respondeu que sim. Ele então disse a ela que, se ela pudesse se mover, deveria encontrar um lugar para se esconder primeiro. Ela correu.
Enquanto Ju percebia que tudo ao redor havia sido corrompido e o reino secreto havia começado a se fundir com a realidade. Ele nunca tinha visto uma situação tão grave antes. Ele então olhou para o monstro que acabará de matar e percebeu que esses monstros não eram algo que uma pessoa comum de uma estrela pudesse lidar, fazendo lembrar as palavras de seus colegas de que um monstro excepcionalmente poderoso escondido na cidade poderia provocar uma catástrofe a qualquer momento. De repente, dedos afiados o alcançaram, mas felizmente, ele pulou a tempo de desviar deles. Ele perguntou à pessoa que o atacou se ele era imune e o homem respondeu que não era aquele tipo de lixo porque ele era o guardião do poder da escuridão. Isso fez Ju se perguntar o que o homem quis dizer com o guardião, já que ele nunca tinha ouvido falar disso antes, mas decidiu deixar sua curiosidade de lado, sabendo que não era hora de se aprofundar nessas coisas. Ele então balançou sua espada no homem, mas o homem simplesmente socou sua espada, jogando-o para longe. Ele percebeu que sua situação não era boa porque o homem estava pelo menos no nível de uma terceira transferência ou superior. O homem então colocou seu dedo no chão, liberando seu poder e rindo disse que aquele era seu território. Ele então liberou um poder sombrio ao redor deles, dizendo a Ju que um fraco como ele não era páreo, então pulou nele para atacar, pensando que ninguém era páreo para ele. O homem perfurou suas garras afiadas em Ju, e à força o jogou para longe. O homem riu dizendo que ele realmente havia se tornado mais forte e que sentia um aumento constante de poder ao pisar naquela terra. De repente, o pingente de caveira do homem chamou o homem de humano insignificante e disse-lhe para não se deixar levar, fazendo o homem se desculpar. Alguém na fenda no céu lembrou ao homem que seu poder foi concedido por ele e que sem esse poder, ele não seria nada mais do que uma criatura rastejante na sujeira como seu tipo. Um olho então apareceu na fenda, e um demônio saiu lentamente dela. O demônio ordenou ao homem, que estava ajoelhado no chão e tremendo de medo, para provar a ele que ainda tinha valor e que deveria usar as pessoas da cidade como sacrifícios para seu domínio sobre aquele mundo, ao qual o homem concordou respeitosamente. Enquanto isso, alguém afastou a cortina, e era Ninfeng que saía de um banheiro público. Ele ficou chocado ao ver corpos mortos do lado de fora em um monstro, perguntando-se o que estava acontecendo e o que havia acontecido, já que ele havia acabado de voltar para usar o banheiro. O monstro então olhou para trás e correu para atacar, mas o chão na frente dele rachou, e ele simplesmente atacou o monstro com sua parede de espinhos de terra. Ele estava feliz por ter gasto muito dinheiro para comprar aquela arma hoje, que vinha com uma habilidade roxa e que por acaso complementava seu bônus de magia da morte. Ele então saiu do prédio e ficou chocado ao ver que a rua estava corrompida. Ele então viu alguém arrastando um corpo morto, e o homem jogou o corpo de lado quando viu Ninfeng, irritado por ainda ver alguns insetos esquecidos. O homem então pulou e lançou suas garras afiadas nele, pegando Ninfeng de surpresa. O homem conseguiu agarrá-lo, mas ficou chocado ao ver Ninfeng liberando um escudo, fazendo seu braço poderoso tremer. O homem gaguejou perguntando como Ninfeng poderia bloquear seu ataque, e o demônio disse ao homem que era de fato um poder da escuridão. O demônio também disse ao homem que o poder de Ninfeng superava o dele, mas então se corrigiu, afirmando que ele sentia uma aura mais aterrorizante que a morte vinda de Ninfeng. Com os olhos fechados, Ninfeng pensou que o homem parecia muito forte e se perguntou se o homem poderia estar planejando lançar uma maldição proibida sobre a cidade. Ele então abriu os olhos e despedaçou o braço de cristal afiado do homem, deixando o homem incrédulo e gritando por seu líder, o demônio. No entanto, o demônio simplesmente disse ao homem que o usuário que ele estava tentando alcançar estava fora de serviço, então ele deveria lidar com isso sozinho. Os demônios então voaram para o céu e correram de volta para a fenda, com o líder demônio dizendo aos demônios para se apressarem porque estavam fechando. Eventualmente, a fenda se fechou, e o homem que ficou perguntou o que estava acontecendo e como seu poder havia desaparecido. Ninfeng apenas sorriu para o homem. Os chamados mutantes são aqueles que, durante o processo de despertar, ganham a profissão oculta da escuridão. Eles podem empunhar o poder da escuridão, o que os torna mais fortes do que as profissões comuns do mesmo nível. No entanto, uma vez que perdem a proteção do poder da escuridão, eles se tornam vulneráveis. O homem gritou enquanto seu corpo era perfurado por uma estaca de terra, matando-o instantaneamente.
Ninfeng sabia que o homem poderia ser bastante problemático, mas ficou aliviado por poder focar no ataque sem se preocupar com a defesa. Ele então decidiu pegar rapidamente os despojos no chão e correr para casa antes que alguém o notasse. Um momento depois, na cidade destruída, Quan Lan e uma senhora aparecem. A senhora informa Quan Lan que o monstro recuou e a invasão do reino cessou. Ela percebe que 2 feitiços destrutivos, sendo um a intrusão do reino na realidade. Ambos apareceram e desapareceram repentinamente, deixando-a intrigada sobre as intenções de seus inimigos. Ela então pergunta sobre a situação em outros lugares, e a senhora responde que está basicamente segura, exceto pelas grandes perdas sofridas pela equipe no sul da cidade, com a situação atual desconhecida. Lembrando que o sul da cidade é onde Ju está encarregado, ela sugere que eles deveriam ir até lá para investigar. Enquanto isso, alguém está olhando para o homem que foi perfurado e morto. Duan se pergunta se todos os pertences do homem foram levados. De repente, Quan Lan aparece e ordena a Duan para não se mover. Ela então questiona sua identidade. Duan mostra sua identificação, indicando que é um membro do Reino das Nuvens, e a assegura para não ficar nervosa. Ela reconhece a insígnia e confirma que ele pertence a uma organização não oficial composta inteiramente de combatentes, o que ele confirma. Ela menciona que ouviu dizer que ele sempre age em segredo e pergunta por que ele estava lá. Duan explica que o homem morto era originalmente um membro do grupo, mas traiu a organização e ajudou o reino a invadir a realidade, levando a um ataque monstruoso ao seu acampamento e resultando em muitas baixas, exceto por alguns sobreviventes. A mulher questiona se este incidente é semelhante aos eventos recentes e se pergunta se a invasão do reino parou porque o homem morreu. Duan retruca com uma pergunta sobre se foram eles que mataram o homem. Ela responde que não e que desconhecem quem o fez. Duan menciona que o homem gostava de se esconder no espaço do reino, destacando sua natureza astuta e suas próprias tentativas fracassadas de encontrá-lo. Refletindo sobre a situação, Quan Lan percebe que, apesar da força de Ju, todo o exército foi dizimado, sugerindo que matar diretamente o inimigo interrompeu a invasão do reino. Essa revelação leva Quan Lan e Duan a especularem se existe tal figura formidável na cidade de Kenil. Duan então se afasta, levando-a a perguntar para onde ele está indo, ao qual ele responde que vai procurar algo. Enquanto isso, na casa de Feng, ele gritava de felicidade ao descobrir que a queda do homem incluía de fato 2 conjuntos de equipamentos laranja para a profissão de lutador. São a Glória Eterna, um acessório de conjunto superior de qualidade laranja com requisito de nível 120. E as calças da Glória Eterna, outro acessório de conjunto de qualidade laranja, também exigindo nível 120. No entanto, ele lembrou que o homem não os estava usando, levando-o a supor que provavelmente era porque o nível do homem não era alto o suficiente. Ele sabia que, se o homem os tivesse usado, ele teria que usar técnicas proibidas para derrotá-lo. Ele então olha para o pingente do homem, notando sua aparência estranha, falta de qualidade e informações desconhecidas. Ao mexer no pingente, ele esperava que não houvesse nenhum deus antigo escondido dentro dele. O pingente não se moveu, mas usando o pingente, o demônio estava observando. O demônio, feliz por ele ter reagido rapidamente e fechado o reino, esperava não ter sido descoberto. Quando Jin Feng olhou para o pingente e expressou sua esperança de que não houvesse nenhum deus antigo escondido dentro, o demônio pulou de susto e ordenou panicamente que seus demônios cortassem todos os seus contatos e não expusessem sua localização apressadamente, o que os monstros rapidamente seguiram. O demônio suspirou aliviado, pensando que foi por pouco e admitindo que isso o assustou até a morte. Ele também se perguntou como Jin Feng o sentiu. No dia seguinte, no hospital da cidade, Ju estava na cama do hospital, coberto de bandagens, e disse a Quan Lan que foi o jovem lutador que o salvou. Ele contou como, assim que o inimigo viu o jovem lutador, eles imediatamente abriram uma fenda no reino e fugiram. Ela concordou, dizendo a Ju que podia sentir vagamente que a força de Duan era comparável à dela. O homem ponderou se o homem, que havia evitado a captura até mesmo pelos mais fortes, realmente tinha sido derrubado por uma figura misteriosa. Ela especulou que parecia ser o caso por enquanto.
Ela então usou que talvez o homem misterioso estivesse apenas de passagem, ou talvez estivesse em reclusão. De qualquer forma, essa figura misteriosa definitivamente não estava registrada em lugar algum, e além de alguns traços de magia comum, não havia achados especiais no campo de batalha. Ju expressou alívio ao pensar na figura misteriosa vivendo entre eles, sentindo-se muito seguro com a perspectiva. O homem então compartilhou sua ideia exagerada, perguntando-se se restos de poder sombrio permaneciam no campo de batalha da noite anterior. Ela confirmou suas suspeitas, explicando que seus inimigos eram monstros de outro reino. O homem admitiu sua confusão, meramente especulando sobre a situação, e especulou se a figura misteriosa também poderia ser não mutante. Ele observou que os dois feitiços devastadores não haviam causado nenhuma baixa e ponderou se a figura misteriosa poderia ser não mutante. Ju descartou o pensamento como impossível e um exagero, mas Quan Lan levou a sugestão a sério. Nin Feng anunciou sua intenção de realizar a tarefa de mudança de emprego e perguntou se ele poderia passar. Os homens permitiram que ele passasse, e ele avistou o templo da radiação. Ao começar a caminhar em direção ao templo, ele não sabia que alguém o estava seguindo, era Duan tentando investigá-lo. Alguns dias atrás, na bolsa de valores, a senhora informou Wang que Duan tinha vindo vê-lo. Wang cumprimentou Duan e disse-lhe que tinha ouvido que Duan queria comprar um conjunto de 4 trajes de lutador transferidos. A senhora pensou consigo mesma que, com um homem de alto nível e bonito como Duan, que era generoso com seu dinheiro, eles não teriam que se preocupar no futuro se conseguissem trazer Duan para o seu lado. Wang então mencionou a Duan que, coincidentemente, eles tinham um cliente antigo que acabará de ligar e estava pronto para vender um traje de lutador de 4 transferências. Mas esse cliente antigo só tinha 2 peças no momento, uma parte de cima e uma calça. Duan perguntou sobre o paradeiro desse cliente antigo, ao qual Wang respondeu que o cliente tinha alguns compromissos hoje e não poderia comparecer. No entanto, Duan observou que os detalhes sobre as 4 transferências, 2 peças, uma parte de cima e calças, correspondiam todas às informações-chave sobre a relíquia de seu mestre. Embora não tivesse sido confirmado pessoalmente, o traje mencionado era muito provavelmente o de seu mestre. Duan perguntou a Wang se ele poderia dizer-lhe onde seu cliente antigo estava e disse que poderia pagar pela informação, o que surpreendeu Wang. Wang se perguntou sobre a coincidência, lembrando-se de que justo quando Nin Feng disse que ia vender o traje. Duan apareceu perguntando sobre ele como se tivesse sido planejado. Wang então lembrou que seu cliente antigo havia mencionado ir a uma cidade vizinha para alguns negócios e sugeriu que ele deveria ligar para confirmar. Mais tarde, Wang perguntou se Duan já havia partido e a senhora confirmou que o tinha visto partir. Ela então perguntou se algo estava errado, e Wang compartilhou que ele tinha alguém investigando o passado de Nin Feng anteriormente. Foi descoberto que os pais de Nin Feng, ambos profissionais de 2 estrelas comuns, haviam desaparecido em um acidente quando Nin Feng era jovem, deixando Nin Feng sozinho. Nin Feng tinha frequentado a 7ª escola secundária da cidade e despertado aos 18 anos. Mas ele era apenas um profissional de 1 estrela. Ao ouvir isso, a senhora ficou surpresa e disse a Wang que ela achava que Nin Feng era impressionante, mas acabou que Nin Feng era tão pouco notável. Ela notou que sempre achou que havia algo estranho sobre Nin Feng, parecendo tão pobre, mas agora estava exposto. Ela então questionou onde Nin Feng tinha adquirido os itens que ele vendeu em seu posto de troca, dado que um profissional de 1 estrela não poderia obter itens tão valiosos. Wang respondeu que esse era o problema, e embora Nin Feng fosse amigo da filha do Grupo Wang, o Grupo Wang não o havia ajudado muito. A senhora notou que Duan parecia muito infeliz mais cedo e perguntou a Wang se o traje de Nin Feng poderia ter sido roubado. Nin Feng respondeu que talvez não tivesse sido roubado, mas provavelmente não foi obtido por meios legítimos. E desta vez, Nin Feng parece ter provocado alguém que não deveria. A senhora respondeu entusiasmada que um especialista de 4 transferências é uma figura de topo mesmo na província do paciente e concluiu que os itens de Nin Feng devem ter sido roubados, o que despertou seu interesse por Nin Feng. De volta ao templo da radiação. Duan estava escondido atrás de uma rocha, seguindo Nin Feng silenciosamente.
Ele não podia acreditar que uma pessoa tão jovem pudesse repelir a invasão do reino, especialmente considerando que até mesmo uma pessoa forte como seu mestre foi derrotada pelo chefe do reino. Duan então pulou para trás de outra rocha para continuar sua vigilância, ponderando que, de acordo com as informações que tinha, a relíquia de seu mestre poderia estar na posse de Ninfeng. Se Ninfeng não fosse o formidável, então deveria ser alguém apoiando Ninfeng por trás. No entanto, Duan entendeu a importância da cautela, razão pela qual escolheu permanecer escondido. Ao chegar à entrada do Templo da Radiação, Ninfeng observou aventureiros lutando contra monstros. Duan notou Ninfeng mudando de roupa e acreditou que, avaliando o equipamento de Ninfeng, ele poderia avaliar aproximadamente a força de Ninfeng. Depois de completar a troca de roupa, Ninfeng parecia excepcionalmente comum, parecendo um estudante que ainda não havia se formado. Isso deixou Duan imaginando se era algum tipo de disfarce. Ele se convenceu de que de fato deveria ser um disfarce, porque, dada a idade de Ninfeng, um disfarce de novato não atrairia atenção e permitiria que ele se misturasse facilmente à multidão. Duan pensou que, se Ninfeng estava intencionalmente escondendo seu paradeiro, ele poderia perder seu rastro. Para evitar levantar suspeitas, ele decidiu não seguir muito de perto. Duan então marcou Ninfeng com sua habilidade para estar seguro, ativando sua percepção espiritual que marca o alvo em sua consciência sem alertar Ninfeng. Enquanto seguia Ninfeng para dentro do templo, Duan observou que os monstros no reino não eram de nível muito alto, levando-o a se perguntar sobre o propósito de Ninfeng lá. De repente, Ninfeng pareceu sentir algo se aproximando e rapidamente se protegeu de um monstro atacante. Duan ficou chocado, percebendo que Ninfeng havia implantado uma defesa absoluta que não poderia ser violada. Não importava o ataque. Duan então notou que os monstros estavam evitando Ninfeng, afirmando sua suspeita de que Ninfeng não era uma pessoa comum. Quando Ninfeng parou, Duan se perguntou se a figura imponente diante deles era o chefe final e se Ninfeng se envolveria em uma batalha 1 a 1. Ele exclamou silenciosamente a conveniência de não ter mais ninguém por perto. Observando o chefe, Duan ficou intrigado porque alguém tão forte quanto Ninfeng lutaria contra um chefe de tão baixo nível. Era estranho, especialmente porque a estátua não se movia. Ninfeng inspecionou a área, notando que o guia da missão não mencionava a enorme estátua, que estava tremendo de medo, tentando arduamente permanecer imóvel. Ele entrou na sala e declarou em voz alta que deveria estar lá. Em seguida, ele observou uma colossal estátua, um anjo flutuando no céu. O chefe sem rosto revelou seus olhos brilhantes e voou para longe, deixando Ninfeng atônito. Ele olhou para cima, questionando por que havia fugido. Enquanto Duan, escondido atrás dele, se perguntava em choque se poderia ser um chefe oculto raro e como Ninfeng tinha conhecimento sobre isso. O sistema informou a Ninfeng que sua missão era a missão de primeira transformação do mago de todos os sistemas. Mas os pré-requisitos eram entrar no Templo do Reino da Glória, obter o item da missão, o emblema sagrado, e derrotar o chefe oculto do templo, o Anjo de 6 Asas. Ninfeng sorriu ao se aproximar do anjo, satisfeito por ser realmente uma missão de classificação S. E ponderou quem poderia lidar com isso se fosse uma primeira transformação comum. O anjo, proclamando seu medo, gritou que era assustador demais e questionou para onde mais poderia fugir dentro de seu próprio reino. À medida que tentava voar às pressas, uma tempestade formidável se reunia acima do templo. Apesar de seu medo, o anjo não hesitou em ascender, tentando escapar da presença de Ninfeng. Ninfeng levantou a palma da mão para cima, ativando sua habilidade de descida de trovão, que poderia convocar uma tempestade massiva, chamando o poder dos céus. Um enorme olho se materializou no céu, liberando um poderoso raio que atingiu o anjo em fuga, fazendo-o desintegrar-se lentamente em cinzas. O trovão também transformou o templo em cinzas, e Duan estava no chão, temendo o que havia testemunhado. Duan não podia acreditar porque nunca tinha visto esse tipo de magia destruidora de mundos antes. Duan sabia que a força de Ninfeng era definitivamente superior à de seus mestres, fazendo-se perguntar se Ninfeng poderia ser a lendária potência de 8 transferências. Por outro lado, Ninfeng suspirou,
pensando que antes de completar a primeira transformação, seu nível não poderia aumentar mais. Ele notou que havia acumulado muitos pontos de experiência, que eram simplesmente um desperdício para ele. No entanto, ele decidiu esquecer isso porque, com o emblema em mãos, ele voltaria e completaria a missão. O emblema era o emblema sagrado, consumível de qualidade laranja, e poderia aumentar permanentemente os atributos espirituais em 8 e o efeito de recuperação em 100%. Ele então tirou seu pergaminho de teletransporte para voltar, mas Duan correu até ele e chamou-o de grande figura ao dizer para esperar um momento. Ele ficou atônito e horrorizado ao ouvir Duan e perguntou-se quando Duan havia chegado e se ele tinha visto. Duan notou que a expressão de Ninfeng parecia muito infeliz, então Duan disse-lhe para não ficar com raiva e que ele poderia explicar. Então eles ouviram um barulho alto, e Ninfeng notou que era o alarme. Então ele disse a Duan que eles deveriam sair primeiro, e poderiam conversar lá fora. Ao qual Duan respondeu que entendeu. Quando estavam fora do templo da radiação e se estabeleceram em um lugar tranquilo, Ninfeng perguntou a Duan se ele quis dizer que o havia seguido todo esse caminho. Duan pediu desculpas a ele e explicou que não quis dizer nada além disso porque apenas queria confirmar. Afinal, Ninfeng parecia muito jovem, e se Duan não tivesse visto com seus próprios olhos, ele não teria acreditado. Duan então disse a ele que mesmo seu mestre, tão forte quanto era, acabou pagando com sua vida naquela época.